Como dizer "se Deus quiser" e outras expressões do dia a dia em alemão. E eu vou compartilhar na tela com você cada uma dessas frases. Imagine só que vai ter o Réveillon agora e vai ser uma festa muito massa com a galera. E você quer aprender a falar o seguinte em alemão: eu mal posso esperar. Porque o Réveillon vai ser uma festa massa que você vai participar e você quer falar isso em alemão. Ou, por exemplo, em janeiro você vai ter uma prova muito importante e você quer falar em alemão: eu tô muito nervosa. Ou, por exemplo, você quer falar em alemão: se Deus quiser. Então alguém te fala uma coisa positiva que você quer muito, inclusive que você quer para 2025, e aí você fala: se Deus quiser. Vou te ensinar a falar isso, que você vai falar isso no Réveillon, inclusive. Na noite de Réveillon você vai falar isso. Ou, por exemplo, ele nem tentou entender minha situação. Como é que usa esse nem em alemão, né? Ele nem tentou me entender. Você nem tentou, sei lá, abrir a porta, né? Você nem tentou isso, nem tentou aquilo. Então a gente vai aprender tudo isso em alemão. Várias expressões que você quer e precisa usar no dia a dia, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Ravili e eu ensino brasileiros aqui na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. E a primeira expressão que a gente vai trabalhar aqui hoje, que inclusive é uma pergunta que vocês me fizeram, qual é a palavra alemã que a gente usa no sentido de mal, M-A-L, quando você fala assim: mal dá pra acreditar num negócio desse. Ou eu mal consegui dormir, mal com L. Eu mal consegui dormir. Eu mal tenho tempo. Eu mal posso esperar. Eu mal a conheço. Eu mal o conheço. Né? Então a gente vai pegar o primeiro exemplo aqui agora, que é quando você simplesmente tá muito puta com a situação. Você quer falar assim: mal dá pra acreditar. Meu Deus do céu. Pode ser uma coisa boa também, claro, né? Mas no nosso exemplo aqui vamos ficar quando você tá pé da vida. Em alemão, você pode usar só 3 palavrinhas. Kaum zu glauben. Mal dá pra acreditar. Agora, se por exemplo, você tá aí realmente parecendo um frango despenado, e aí você dormiu mal pra caramba, você pode falar o seguinte: Ich hab kaum geschlafen. É diferente, tá? A intensidade muda. Se você usar a palavra não aqui, dá pra falar eu não dormi direito. Dá pra usar a palavra não. Agora, quando você usa kaum, realmente tem uma conotação de fica mais forte, né? Eu mal dormi. Eu mal dormi. Tem uma intensidade diferente. Ich hab kaum geschlafen. Ravili, daria pra traduzir essa frase assim, ó? Eu quase não dormi? Daria. Porque a palavra kaum você também pode traduzir como quase não. E perceba que você na frase alemã aqui, ó, não precisa colocar nicht, não precisa colocar kein, basta que você use kaum, que o não já está embutido na palavra kaum. Então é uma palavrinha bem poderosa, né? Já tem um não embutido aqui. Você pode traduzir como quase não. Eu quase não dormi. Vamos ver se dá para traduzir quase não nas outras frases? Olha só essa aqui, ó. Ich habe kaum Zeit. Dá para traduzir como quase não? Vamos ver? Eu quase não tenho tempo. Deu. Deu de boa. Eu quase não tenho tempo. Ich habe kaum Zeit. Dá de boa. Bora para a próxima? Vamos ver se dá na próxima? Ich kann es kaum erwarten. Eu quase não consigo esperar. Dá também. Só que como em português a gente tem uma frase feita para isso, que é eu mal posso esperar, e a gente acaba pensando dessa forma, tá? Ich kann es kaum erwarten. Tem esse sentido de eu mal posso esperar. Então, uma coisa boa, você está com expectativa, né? Ah, Vili, mas tem aquela outra expressão também com sich freuen auf, porque esse verbo aí ele dá aquela coisa também de situação futura, uma expectativa para o que vai acontecer. Pode ser também. Então você pode falar Ich kann es kaum erwarten. Ou você pode falar, por exemplo, Ich freue mich drauf. Então no dia a dia você nem precisa falar freue com E no final. Basta falar Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Caraca, não vejo a hora. Tô ansioso, tô ansiosa para esse negócio aí acontecer.
Beleza? Dá para falar assim também. Bora ver se na próxima frase a gente consegue traduzir como quase não também, conforme a gente está indo aqui, ó. Ich kenne ihn kaum. Então, eu quase não o conheço. Dá também. Eu quase não o conheço. Ou eu mal o conheço. Aber scheint nett zu sein. Então, ele parece ser gente boa, miserável. Então eu quase não o conheço. Aber scheint nett zu sein. Ele parece ser gente boa. E agora? Es ist kaum zu fassen, wie schnell die Zeit vergeht. Aqui o verbo vergehen tem a ver com passar, né? Passar o tempo. Então, ó, puxa, es ist kaum zu fassen. Mal dá para acreditar. Wie schnell, então, o quão veloz, o quão rápido o tempo passa. Die Zeit vergeht. O tempo passa. Verdade isso, né? O tempo passa voando. Meu Deus do céu. Bora para a próxima? A próxima pergunta que vocês me fizeram foi: a palavra aufgeregt, como é que usa essa palavra em alemão? Eles usam tanto isso, né, o tempo todo. Bist du aufgeregt? Ich bin sehr aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Essa palavrinha aí, como é que usa ela? Em quais contextos? Bora lá, porque é muito simples. É muito simples. A melhor forma de você entender como usar essa palavra, imagine só que o coração dá aquela acelerada e você, não necessariamente você vai tremer na base, mas o coração dá aquela acelerada, rola aquela euforia, aquela excitação. Não excitação sexual, não. Excitação no sentido de você estar ali, ó. Pode ser no sentido negativo, ou seja, você fez merda, né, você tá ali já com receio de alguma punição, e aí você fala, eita, rola aquela apreensão, né? E aí você então tá nervosa, você tá aufgeregt, porque você tá nervosa. Eita porra. Então, aufgeregt é quando você tá ali com excitado, o coração daquela acelerada. Não necessariamente você vai sentir o coração acelerado, mas ele vai acelerar mais. O batimento cardíaco com certeza vai subir aí. Então imagine só que o seu chefe chega pra você e fala assim: olha só, fulano, a gente precisa conversar. Aí você fala: eita pô, será que eu fiz merda? Esse chefe é rigoroso pra caramba e tal. E aí você tá aufgeregt, porque você tá nervosa, de agonia. E você quer que isso passe logo. E aí você pode falar a seguinte frase: eita, morgen spreche ich mit meinem Chef. Ich bin sehr aufgeregt. Amanhã eu converso com meu chefe, estou muito ansiosa ou ansioso. Beleza? Só que, por outro lado, você pode usar essa palavra também para uma coisa boa. Você pode estar com a excitação de uma coisa boa. Imagine só que hoje é véspera do seu aniversário. Então, amanhã você tem aniversário. E hoje você sabe, hoje está na véspera, né? E você já sabe que você ganhou uma viagem muito massa. Você ganhou aquela viagem maravilhosa, aquele cruzeiro pela Europa, ali no litoral e etc., com tudo incluso. Um navio gigantesco com vários andares, com cassino, com vários jogos, com todo tipo de comida, com um quarto maravilhoso, uma cama linda, várias piscinas, não sei o que, o pau torando. E aí você tá muito aufgeregt. Por que você tá aufgeregt? Porque você tá contando as horas para que chegue logo amanhã. E aí, amanhã é seu aniversário, você pode falar: Morgen habe ich Geburtstag. Ich bin so aufgeregt. Então, aqui você está numa expectativa muito boa, porque tem coisa boa vindo por aí. Ravile, você ensina alemão a falar português? Não. No caso, brasileiros a falar alemão. Maravilha, vamos que vamos. Ravile, eu passei vergonha ontem na recepção, porque eu não entendi a data e o horário para retornar, mesmo usando Vibita. E aí eu não entendi direito, fingi que entendi e vazei. E agora eu não sei que dia eu volto, qual é o horário que eu volto, porque eu fingi que entendi. Que merda! Não faça isso. Não faça isso. A melhor estratégia para que você desenvolva ali sua compreensão auditiva, você pode usar Vibita, e aí você
se tiver com um papelzinho na mão, você anota no seu próprio celular. Você pega o celular ali e você coloca a data e o horário que você entendeu. Depois disso, você mostra para a pessoa e pergunta: Ist das richtig? Isso está correto? E mostra para a pessoa. Se tiver correto, ela vai falar: Ja, ist richtig. Oder einfach ja. Aí você, beleza, resolveu, ou seja, você trabalhou sua compreensão auditiva. Foi uma oportunidade que você pegou ali para trabalhar um pouquinho mais da sua compreensão auditiva na situação real. Que a situação real é muito boa, né? Você se colocar à prova ali, colocar o pezinho na água. Só que tem outra estratégia também, que você pode olhar para a pessoa e falar em alemão, né? A senhora pode anotar, por favor? Então, se não entendeu a data e o horário para retornar, você pede para a pessoa anotar. Essa estratégia também é boa? Claro que é, porque você está praticando a sua fala. Você está colocando o alemão para fora. E isso é muito bom também, porque a gente quer se comunicar e toda oportunidade que você tem de falar alemão é importante que você fale, para que seu cérebro entenda que você não vai morrer se você cometer um erro ou outro e ninguém vai te engolir vivo por causa de uma besteira dessa, que é errar alguma coisa do idioma. Beleza? Então é importante que você perca esse medo. Então, você pode falar para a pessoa, né? Para a recepcionista. Können Sie das bitte aufschreiben? Senhora, pode anotar, por favor? Então, o verbo que significa anotar é aufschreiben. Beleza? Anotar é esse verbo aqui. Agora, uma outra coisa muito importante. Isso aqui eu tenho que alertar vocês. Por quê? Porque quando você está estudando alemão, se você estuda só material didático, só livro, se você se concentra só naquela aula formal que você tem de alemão, dificilmente você vai conseguir entender os nativos no dia a dia. Dificilmente você vai conseguir entender as expressões, as gírias, os verbos coloquiais usados pelos nativos. Por quê? Porque lá na escolinha você aprende um vocabulário mais padronizado, estilo Jornal Nacional no Brasil. Só que no dia a dia de meu Deus, a galera tá usando gíria, tá usando expressões. Eu tô usando isso aqui o tempo inteiro. Você não percebe que você é fluente em português e você não para pensar. Entende? Mas eu tô usando aqui o tempo inteiro. E o nativo alemão também. Então, lá na escolinha você aprende, por exemplo, que fechar é o verbo schließen. Aí no dia a dia você percebe que muito... Se você tiver contato, né? Se você tiver contato com o alemão do dia a dia, você vai perceber que muita gente usa zumachen, que significa fechar. Aí agora você chega para mim e fala assim: ah não, Ravile, mas na escolinha que eu fiz, esse verbo até que eles ensinaram, o zumachen. Beleza, só que eles não te ensinaram esse aqui que eu vou mostrar agora, que é uma terceira possibilidade, que é muito usado no dia a dia. Sabe qual é o verbo? Dichtmachen. Dichtmachen é um verbo da linguagem informal que significa fechar. Claro que ele pode ser usado em várias circunstâncias, assim como o verbo fechar em português também. E aí eu vou falar, por exemplo, a primeira circunstância na qual você pode usar esse verbo. Então imagine só que uma loja fecha às 9 horas da noite. Ou um bar fecha às 3 horas da manhã, ou fecha à meia-noite, não importa. O ato de fechar, de encerrar as atividades do dia. Você pode usar o verbo dichtmachen. É um verbo separável. Olha só como é que fica se você quer avisar alguém que o bar fecha à meia-noite. Die Kneipe macht Mitternacht dicht. Imagine se você ouvir essa frase de um nativo, dificilmente você vai entender de primeira. Se você nunca ouviu esse verbo na vida. E se você não está ali dentro do contexto, se você simplesmente ouve essa frase ali aleatória, dificilmente você vai relacionar isso com o verbo schließen. Que você fala, macht dicht, mas que diacho é isso? Meu Deus do céu, não entendi nada. Porque faltou esse vocabulário do dia a dia. Entende? Então é muito importante você ter acesso a conteúdo que trabalha o alemão formal, o alemão padronizado e o alemão informal também, porque sem o alemão informal você vai passar anos capengando e se culpando, achando que você tem um problema no aprendizado de alemão. Você não tem problema nenhum. Você é inteligente, você tem capacidade, você só não está tendo acesso ao que é de fato falado no dia a dia. Você não está tendo acesso a explicações, a um treinamento de pronúncia, como as pessoas falam no dia a dia. E aí você fica se culpando o tempo inteiro. Cuidado com a ilusão, tá? De ficar se culpando.
Um outro exemplo aqui é, por exemplo, imagine só que uma loja faliu e fechou as portas de vez. Faliu. Dá para usar o mesmo verbo. Dicht machen. Olha só como é que você pode falar para dizer que uma loja fechou as portas de vez. Aqui agora está no passado, né? Então, passado aqui usando perfect. Der Laden hat dicht gemacht. A loja fechou. E em português a gente usa fechar nesse sentido também, né? De que encerrou as atividades. A gente fala em português, nessa loja aí fechou. Aí, a depender do contexto, a galera vai entender que fechou porque encerrou as atividades. Pode ser que faliu, pode ser que não, enfim, mas fechou. Não está funcionando mais. O mais interessante de tudo é que esse mesmo verbo aqui, dicht machen, ele pode ser usado de maneira mais emocional e de maneira subjetiva. Como assim subjetiva? Não é uma loja que fechou, mas alguém que se cala completamente porque essa pessoa, ela, depois de uma briga, ela se fecha. Ela realmente entra no casulo ali, não quer conversar mais, não consegue mais expor o que está pensando, se sentir julgada ou sei lá o que. Ser humano é bicho doido, né? Então, essa pessoa se fechou e ela não quer se abrir mais. Aí você chega, você tá frustrada, né? Pô, porque você tem um marido ali alemão, por exemplo, ou suíço, enfim. E aí, depois de uma discussão, você quer ter uma conversa aberta lá com o caboclo Lino, mas depois da conversa ali, depois de uma discussão, do começo da discussão, você percebe que o miserável se fechou. Você quer entender a cabeça dele, quer entender o que ele tá sentindo, ele não quer mais conversa. Você fala, rapaz, onde é que eu fui plantar o meu... Como é que fala em português? Onde é que eu fui plantar o meu o quê? Aí você pode falar em alemão, desabafando com a amiga, né? Nach der Diskussion, depois da discussão, hat er komplett dicht gemacht. Então veja bem agora que aqui o verbo dicht machen continua tendo o sentido de fechar. E a gente usa em português fechar também para esse contexto. Olha só como fechar em português é um verbo dinâmico, com várias nuances, e o verbo dicht machen também. E você tem que conhecer esse verbo. Já está conhecendo, né, agora. Então, depois da discussão, ele se fechou completamente. Não quer se abrir mais, não quer falar o que sente. E aí você tá ali frustrada porque o cara não consegue conduzir uma conversa de adultos, né? Ele fica parecendo uma criança lá, amuada pelo canto. Beleza, então, como é que fala em alemão? Se Deus quiser. Então, você recebe aquela mensagem positiva de alguém, você falando assim, poxa, velho, alemão é tão difícil, não tô conseguindo me concentrar direito, e, poxa, espero que 2025 seja melhor e tal. Aí sua amiga, muito positiva, amiga massa, ela chega pra você assim, ô, Virgulina, 2025 vai ser massa. Você vai renovar aí, você vai melhorar a sua rotina, você vai se organizar melhor aí, você vai se dedicar, você já sabe o que é que tem que ser feito. Então, quando o ano começa, você realmente tem a oportunidade de começar diferente e vai dar tudo certo e tal. E aí você responde pra ela, se Deus quiser. Só que ela não sabe português. Ela olha pra você assim com a cara feia, aí você fala, e como é que fala se Deus quiser em alemão agora, né? E você tá doida pra falar isso, porque o se Deus quiser traduz exatamente o que você está sentindo. E essa é uma vantagem de você saber o alemão informal, porque você consegue colocar para fora o seu jeitinho. Como você normalmente se expressa, como você é. Se você não sabe essas algumas gírias, algumas expressões, como é que as pessoas vão conhecer você do seu jeito? Não vai conhecer. Não vai te conhecer direito se você não fala alemão direito, percebe? Ou se você ficou no alemão todo quadradão. O que é muito frequente, antes de eu te mostrar como é que fala se Deus quiser em alemão, assim, mais ao pé da letra, o que é muito frequente em alemão, muito, muito mesmo, é falar isso aqui, ó. Hoffentlich. Né? Tipo assim, tomara. Então a pessoa te desejou uma coisa boa, e aí você, não, se Deus quiser, né? Tomara. Hoffentlich é muito usado. Essa palavra tem que fazer parte do seu vocabulário. Tem uma outra possibilidade, que é Ich hoffe es. Também é muito usado, tá?
Que é tipo assim, eu espero isso, né? A tradução mais ao pé da letra, eu espero isso. Mas não precisa traduzir assim não, só traduz como espero que sim. Ich hoffe es. Show de bola. Ravili, mas não tem algo mais próximo do se Deus quiser, não? Tem, que é isso aqui, ó. So Gott will. Se Deus quiser. Essa é a tradução mais próxima para o que você está querendo, beleza? Você pode usar isso aqui. O que é que eu uso? Ich hoffe es. Das hoffe ich. Hoffentlich. Eu uso mais hoffentlich ou ich hoffe es. So Gott will. Eu normalmente uso não e raramente eu ouço isso. A não ser que a pessoa seja mais religiosa, beleza? Ravili, se eu quiser intensificar, que a gente brasileiro intensifica muito, né? A gente quer falar, tomara, tô rezando por isso, meu Deus do céu, não sei o quê. Você pode intensificar. Então você pode começar com o hoffentlich, não tem problema nenhum. Você começa e depois você complementa com uma frasezinha curta. Ich bitte dafür. Eu tô rezando por isso. Tomara, eu tô rezando por isso. Hoffentlich, ich bitte dafür. Então aqui o verbo, né, beten, significa rezar. Estou rezando por isso. Beleza? Outra possibilidade de intensificar. Ich hoffe es. Lembra que a gente aprendeu agora há pouco? Ich hoffe es. E para intensificar, wirklich sehr. Ich hoffe es wirklich sehr. Então, eu realmente espero muito. Espero muito por isso, ou isso, né? O que isso aconteça, enfim. Você pode usar essa frase aqui também. Tá? Próxima pergunta de vocês foi: qual palavra alemã, Ravili, eu uso no sentido de nem? Ele nem tentou entender meu ponto de vista. Ele nem tentou resolver o problema, miserável. Ele nem teve coragem de olhar pra mim, depois daquela mentiraiada, sei lá. Mentiu pra caramba, nem teve coragem de olhar pra mim. Ele nem tentou entender meu ponto de vista. O psico. E aí, você quer saber como é que fala esse nem em alemão, principalmente porque nem é mais forte que não. O que é mais forte na sua opinião? No aspecto emocional da coisa. Ele não tentou entender meu ponto de vista. Ele nem tentou entender meu ponto de vista. O que é mais forte? Com nem. Porque nem, na verdade, mostra mais ainda a frustração que você teve, porque o mínimo esperado não foi feito, não aconteceu. Nem o mínimo esperado aconteceu. Então ele nem tentou resolver o problema. Que dirá, sei lá, fazer tal e tal e tal coisa. Percebe? Como é que usa esse nem em alemão? Duas palavrinhas. Nicht mal. Na verdade, se for pronunciar bonitinho, nicht mal. Não é porque a palavra nicht, na linguagem falada ali, dificilmente você vai colocar a letra T. Você fala só nicht. Nicht mal. Ah, Vini, mas não é nicht einmal? Mas eu te ensino a linguagem informal. Confia em mim. Fica só com nicht mal. Na hora de escrever, coloca um T. Na hora de falar, não precisa não. Nicht mal. Nicht mal. Genau. So. Nicht mal. E aí, por exemplo, você quer falar assim, ó. Rapaz, o miserável nem tentou resolver o problema. E tá aí dizendo que tá tudo certo. Filho do ego. Aí você pode falar isso aqui, ó. Hat nicht mal versucht. Então, ó, tá vendo o nicht mal aqui aparecendo? Ó, hat nicht mal versucht. Ele nem tentou das Probleme zu lösen. Ele nem tentou resolver o problema. Ô, Ravili, se eu tirar a palavra mal, fica como? Hat nicht versucht. Aí fica não. Ele não tentou resolver. Hat nicht versucht das Probleme zu lösen. Ele não tentou resolver o problema. Mas não é o que você quer. Você quer ele nem. Aí você coloca o mal. Nicht mal, a expressãozinha significa nem. Não é a tradução ao pé da letra, é o sentimento, é o sentido. Próxima. Hatte nicht mal den Mut, mich anzuschauen. Então, ó, olha só. Ele nem teve a coragem de olhar para mim. Então, ficou de mentira. Você pegou o cabocolino na mentira. E aí depois você vai desabafar com a amiga e fala: rapaz, tu acredita? Peguei ele na mentira. E ele nem teve
a coragem de olhar para mim. Hatte nicht mal den Mut, mich anzuschauen. Pode ser agora numa outra situação, por exemplo, o cara sempre acha que está certo e não ouve o que você tem a falar. Não ouve teu ponto de vista. E você chega na terapia ali com a psicóloga alemã e fala: hat nicht mal versucht, meinen Standpunkt zu verstehen. E aqui, olha que interessante, essa palavrinha aqui você pode traduzir como ponto de vista. Standpunkt. É uma palavra masculina, né? Declinação no acusativo aqui por causa do verbo verstehen. Então, hat nicht mal versucht, meinen Standpunkt zu verstehen. Ele nem sequer tentou entender meu ponto de vista. Pegou o bizu? Nicht mal é o nem. Boa tarde, quanto tempo mais ou menos para poder estar falando bem alemão? Ao ponto de usar o alemão em viagens internacionais. Primeiro que você falou falar bem alemão é uma coisa. A ponto de usar em viagens internacionais não precisa falar tão bem assim. Percebe? Olha só, tem uma diferença entre alguém que vem para cá para fazer uma viagem, férias, etc. e alguém que mora aqui. Pelo visto, você não mora aqui, né? Porque você está falando em viagens internacionais, então pode ser que você esteja no Brasil, Portugal, enfim, você mora em outro lugar. Nesse aspecto aí, basta um nível intermediário. Se você tiver um nível intermediário, e inclusive focar no vocabulário relacionado a situações que você vai mais vivenciar, já vai ser suficiente para você. Quem mora aqui, o nível intermediário é o mínimo obrigatório para a pessoa conseguir se virar com mais independência, só que não é o intermediário da escola tradicional, não. Quando eu falo em nível intermediário, jamais pense que é o B1 de uma escola tradicional, porque com a escola tradicional tem muita gente que tem o C1, mas não consegue se comunicar no dia a dia, nem entender, nem fazer amizade, nem fazer quase nada. Embora entenda muita coisa escrita, embora compreenda o aspecto gramatical das coisas, mas não tem ali desenvoltura no idioma, não tem o vocabulário do dia a dia também. Então, aprender alemão, o buraco é mais embaixo. Se não tiver estratégia, perde-se muito, muito tempo. Por exemplo, 2025 vai entrar. Se a pessoa não tiver estratégia para aprender alemão e não souber como conduzir os estudos para falar com confiança no dia a dia, ela perde o ano inteiro de novo. O ano inteiro de 2025 fica ela achando que está aprendendo, mas não está. Não de forma eficiente para o dia a dia, né? Claro que ela vai estar desenvolvendo vocabulário ali e tal, mas muito vocabulário que não vai usar, muito vocabulário que não vai ouvir das pessoas. Vai continuar não aprendendo gírias, não aprendendo expressões, não desenvolvendo compreensão auditiva como deveria, não desenvolvendo a pronúncia como deveria. E aí, como o comentário da Clemilda Moura, exatamente, perde-se muito tempo, muito dinheiro. Correto. Deixa eu ver aqui um comentário. Professor, desculpa sair um pouco do tópico, você dá aulas particulares também, só em casos muito especiais. Se você não tem nível avançado, não vale a pena você contratar aula particular, a não ser que você tenha dinheiro sobrando. Tenho dinheiro para rasgar, sobrando. Beleza, contrata a aula e todo dia você tem que ter aula. E um tutor ali com você, tome ele, porque a frequência é mais importante que a intensidade. Então, se você tem dinheiro sobrando, vai em frente com aulas particulares, um mentor ali para te pegar e ir para cima de você. Tipo, sei lá, um nadador que tem o coach lá, ou alguém, né, que trabalha, pratica um esporte na liga profissional e tem um coach ali, ensina e treinando todo dia. É eficiente? Desde que esse professor também tenha uma metodologia eficiente, porque se não tiver, não adianta nada também. Agora, se você, não tô ali num avançado, eu não tenho dinheiro sobrando, a estratégia mais eficiente é você começar com aulas gravadas, porque você pode rever essas aulas quantas vezes você quiser para revisar. É importante que você tenha a possibilidade de tirar suas dúvidas, é importante que o método seja eficiente, e você também consegue colocar no horário que você quiser assistir, entendeu? Então tem muita facilidade ter isso. Vini, mas é porque eu não tenho disciplina para aulas gravadas, não. Tá bom, então tu prefere... O que é mais fácil?
Tu começar a ganhar muito mais dinheiro e conseguir sustentar um professor particular todo dia, ou tu simplesmente tomar vergonha na cara e ter um pouquinho de disciplina para estudar um pouquinho por dia e deixar de mexer no celular esse tempo que tu mexe e deixar de ver besteira esse tempo que tu vê e de ficar colocando desculpa. Entendeu? Eu acho mais fácil trabalhar, pelo menos para mim, né? Eu trabalharia, e eu fiz isso inclusive, né? Trabalhei esse lance de eu ter mais consistência e tal, do que eu ganhar muito mais para ter um coach do meu lado todo dia dizendo o que é que eu tenho que fazer. Então você tem que avaliar. Minha maior dificuldade é na pronúncia, mesmo fazendo repetição guiada, eu sempre cometo erros, principalmente em frases longas. Mas é porque você não teve o treinamento adequado, provavelmente. Eliana, você é maravilhoso, moro em Frankfurt, mas não falo nada, adoro ouvir você. Eita, você mora aí, mas não fala nada? Mas como é que você consegue... Você não... O que é que você acha dessa situação? Guten Nacht, concordo, obrigado pela informação. Professor, você acha em quanto tempo você acha que um aluno começa a falar? Depende do método que está sendo usado, entendeu? Depende do método e depende da dedicação da pessoa. Ela está se dedicando todos os dias? Quanto tempo por dia? Qual é o método que está sendo utilizado? Como eu falei, se você usar um método tradicional, você não vai conseguir falar no dia a dia. Não vai. Vai conseguir balbuciar. Balbuciar é diferente de se comunicar, de falar o que você está sentindo, de ter conversas mais longas, entendeu? Agora vamos lá, cenário ideal. Você tem tudo nas suas mãos, todas as ferramentas que você precisa e você é uma pessoa que tem consistência e vai fazer acontecer. Em quanto tempo você acha que um aluno começa a falar? Falar sem grandes travamentos e falar nessas situações mais práticas do dia a dia, no médico, ou na escola ali do filho, ou no restaurante, na padaria, renovando um visto, fazer ali uma amizade com alguém, falar um pouco do que está sentindo e tal. Se a pessoa for para as cabeças mesmo, 6 meses, ela consegue um nível intermediário suficiente para ela ter uma certa leveza na comunicação. Não significa que ela não vai cometer erros, não significa que ela não vai travar, mas ela vai conseguir um respiro. Só que isso é no cenário ideal, tá? Considerando que a pessoa é aquela que não vai deixar a peteca cair e ela tem em mãos as ferramentas, todas as ferramentas que ela precisa e a possibilidade de tirar dúvidas e tudo mais. Agora, sem material, sem ferramenta, sozinha, esquece. Pode acontecer, mas vai demorar anos porque a pessoa vai ficar se batendo, vai ver muito vídeo aleatório na internet, e aí vai achar que está aprendendo, mas não está, porque não tem uma sequência lógica. E aí é bem complicado. Nova Brito, se uma pessoa não aprende com esse professor, não aprende com mais ninguém. Boa, também acho. Thaisa, eu moro na Suíça, tenho 1 ano, estou começando a entender as coisas agora. Pois é, tudo depende, entendeu? Assim, não tem uma resposta absoluta, depende muito do que é que você fez nesse 1 ano, entendeu? Eu falo igual a índio, catando palavra. Depende do que você fez. Se a gente pudesse ver um filme da sua vida no último ano, bem rapidinho assim, eu conseguiria te falar exatamente o que é que você fez de errado ao longo do caminho. Né? O que você deixou de fazer, o que você fez que te conduziu a isso, a depois de 1 ano ainda tá capengando, entendeu? Eliana falou que é frustrante, meu marido traduz tudo pra mim, falo qualquer coisa. Tá, mas você quer continuar ainda 2025 sentindo essa frustração? A grande questão é essa, entendeu? Entenda um pouco dependendo do assunto. Excelente. Thanks pelas informações. Por nada, meu brother. Eu estou querendo aplicar para o visto de voluntariado e apesar de pedir apenas o A1, sei que chegando lá não vai dar bom. O mínimo é B1 e ainda vai ser sofrido. Ainda bem que você está com essa mentalidade. Mas vai ser sofrido só se você quiser, entendeu? O que você acha do Duolingo? Muito, muito básico e muito, muito limitado. Porque faltam várias formas de você treinar pelo Duolingo. Pô, não tenho contato com o idioma. Tenho só uma curiosidade aqui e pegar algum vocabuláriozinho básico. O Duolingo vai te ajudar. Ah, Vili, mas eu terminei o Duolingo todo. Mesmo assim, considere que isso é básico. Mesmo você achando que ali é avançado, considere que isso é básico. Por quê? Você não determina o vocabulário que é colocado no Duolingo. Então tem muita frase bestinha que ninguém fala no dia a dia, aquelas frases.
Não tem treinamentos, aulas mais profundas, de textos e áudios um pouco mais longos que são necessários em níveis mais avançados, a partir do B1, por exemplo. Você tem que ter acesso a textos e áudios, um treinamento muito mais bem elaborado para trabalhar a compreensão auditiva, sua pronúncia, sua escrita, sua leitura. Você tem que ter todas as aulas de gramática, né, do zero ao avançado, só que com exemplos práticos do dia a dia e você entender o porquê de cada coisa para que você entenda a estrutura do idioma e tenha autonomia de escrita, por exemplo. Então o Duolingo é uma limitação absurda. Falta muita coisa. Muita coisa. Então assim, quando eu falo, tem uma vez que eu falei isso ao vivo, a pessoa, você tá falando mal do Duolingo, não sei o quê. Claro, eu falo que eu sou professor. Eu lido com isso há muitos e muitos anos. Agora, se você gosta, se tá te ajudando, se você consegue falar no dia a dia, ter conversas mais longas, falar do que você está sentindo, entender os nativos, entender um vídeo de 30 minutos em alemão pelo Duolingo, parabéns para você. Mas não é a realidade que eu ouço das pessoas que usam só o Duolingo para aprender, entendeu? E eu conheço aplicativo também, que eu já usei com outros idiomas, né? Eu ainda não falo bem, a gramática acaba comigo. Mas no meu trabalho eu já consigo me comunicar e entendo tudo. Me diga logo quando o curso vai ser lançado. Não tem uma data específica, mas aguenta que está mais perto do que longe. Está mais perto do que longe. Inclusive, não posso falar agora. Aguenta aí que está mais perto do que longe. Thaís, estudei pouco YouTube, comecei a estudar há 6 meses e com certeza mal. Pois é. Cuidado com essa ilusão de que você está aprendendo horrores na internet, porque tá tudo fora de ordem, entendeu? E ainda que você encontre alguma coisa na ordem, muitos professores não entregam no gratuito o que eles entregam dentro de um curso. O curso tem estrutura, tem material, tem possibilidade de você tirar dúvidas, é um outro mundo. Eu falo porque eu tenho um curso do zero ao avançado, é uma outra realidade, é um outro universo. Claro que aqui eu tento entregar valor, entregar tudo, mas seria injusto eu ter um curso gratuito na internet e ser a mesma coisa do curso pago. Não tem lógica isso, né? Eu entendo bem melhor do que eu falo. Isso é realmente uma dor de muita gente, né? Entender bem, mas não conseguir se comunicar. Thaís, fala mais da sua didática. Não tem como agora falar da minha didática, porque seria algo mais longo, entendeu? Mas bem resumidamente, a minha metodologia, eu trabalho com o método ADD, que é o método alemão do dia a dia, que aborda não só o conteúdo formal, o aspecto formal do idioma, mas vai além do que isso. Então, muita gente, quando você está estudando na escola tradicional, e eu vim de escola tradicional também, então eu posso falar com propriedade, quando você está usando só a metodologia tradicional, você está... eu tenho várias gramáticas aqui. Essa gramática aqui, ela é uma gramática legal. Eu tenho várias gramáticas de vários níveis aqui e você não pode pegar um livro desse e simplesmente jogar fora. Não, tem os exercícios, vai te ajudar em alguns aspectos, no aspecto gramatical. É gramática, então vai te ajudar com gramática. Só que você não pode ficar só nisso. É algo muito mais abrangente do que só essa, como é que eu vou dizer, essa pontezinha aí. Na verdade, são várias pontes para você acessar essa sua capacidade de se comunicar com confiança no dia a dia. O que vai te dar a confiança de falar alemão é vocabulário prático, aprender expressões idiomáticas, aprender gíria, trabalhar sua pronúncia, se tem uma pronúncia limpa, você memorizar essas frases, porque não adianta nada, você estudei, entendi, na hora de usar não consegue lembrar, e aí? É você, por exemplo, conseguir escrever em alemão, todo esse vocabulário prático. É você conseguir, por exemplo, ler livros em alemão, consumir conteúdo que você gosta e entender boa parte daquilo. Então, um treinamento completo, e aí, falando da minha didática, eu trabalho com o método ADD, que é trabalho o aspecto formal do idioma e o aspecto informal do idioma nas 4 habilidades. Quais são as 4 habilidades que você tem que sempre trabalhar? Compreensão auditiva, leitura, fala e escrita. Então, se você está num treinamento que não trabalha essas 4 habilidades, esse treinamento é ineficiente. Marvin, mas por que é ineficiente? Porque se você fica o tempo todo só preenchendo lacuna de gramática,
e na hora que você vai falar, você trava todinha porque sua pronúncia é suja, só aí já te prejudica. Como é que você vai conseguir falar? Ou se você tá ali fazendo gramática, entendendo o que é acusativo, dativo, e olhe lá, quando entende, né? Porque muita gente até tá estudando gramática e não tá entendendo quase nada. Aí que tá pior ainda. Mas quando a pessoa ainda fala assim, não, até entendo meu professor, eu faço os exercícios e acerto a maioria ou tudo que eu tô fazendo aqui, mas no dia a dia, Ravilo, eu não tô conseguindo falar. Mas é claro, é como se eu te desse, por exemplo, um caroço de limão e falasse assim, planta esse caroço de limão aí, vai nascer o quê? Aí tu fala, vai nascer limão. Não, não. Vai nascer limão, mas tu quer que nasça maçã. Não tem como. Tu tá focada só em gramática. Aí tu quer falar com confiança no dia a dia? Tu quer fazer amizade? Tu quer entender gíria e expressão de filme? Como é que tu vai conseguir isso? Se não teve um treinamento disso. Então a minha metodologia é toda baseada nisso. Toda baseada nisso. Por exemplo, dentro do meu treinamento tem centenas de textos e áudios do dia a dia. Em vários deles tem várias gírias, várias expressões e erros de gramática. Não erro grosso de gramática não, do tipo assim, nós vai, nós veio. Não é esse tipo de erro não. Mas erro assim de expressões ou, por exemplo, wegen. Wegen é uma preposição do genitivo. Só que na fala, os alemães usam wegen com o dativo. Então, a pessoa que é purista, o que é que ela faz? Não, wegen tem que ser com o genitivo, corrija essa porcaria aí. Cara, mas a maioria tá falando com o dativo, e aí? Aí na escolinha tu aprende só com o dativo. No dia a dia a galera só usa... Aliás, na escolinha tu aprende com o genitivo. Que tá correto, gramaticalmente tá correto. Mas no dia a dia a galera usa mais com o dativo. Aí você fica, tá, e aí? Aí você fica cheio de dúvida, entendeu? Isso é só um exemplo, mas tem centenas, milhares de exemplos assim. Em que a pessoa fica, mas e aí, Ravile, é como? Então, na minha aula eu vou falar, ó, gramaticalmente é assim. No dia a dia é assim. E aí tem um texto e áudio com wegen com o dativo. E aí os meus alunos já estão ligados. Ah, não, tá com dativo porque isso aqui é um texto do dia a dia. Foi uma pessoa real que escreveu aqui numa linguagem mais natural. Saca? Então imagine só, eu vou dar um paralelo com o português para você entender mais ou menos a minha metodologia. Em português seria assim. A minha metodologia, você tem acesso a como o William Bonner fala, como você lê coisas nos sites, nos noticiários, etc. Mas além disso, como a galera comenta na internet. Como a galera comenta lá em vídeos lá na internet, deixa seus comentários, etc. Ou alguém chega em fórum e vai falar o que é que tá sentindo, o babado que rolou, não sei o que e tal. Como o brasileiro se comunica. Mas o brasileiro é avacalhado, tem muita gente que escreve errado na internet. Aí eu filtro, não pego esses erros muito retardados, entre aspas, né, porque é comunicação também, mas um erro muito crasso, aí eu filtro, corrijo esses erros crassos e deixo aquilo que faz parte da linguagem coloquial. Só desse jeito, tendo acesso a conteúdo assim, explicado, com tradução, com isso, com aquilo, que você vai ganhar confiança para começar a falar, porque você está tendo esse tipo de vocabulário nas suas aulas ali no ambiente controlado. Se você não tiver esse ambiente controlado e aprender dessa forma, você vai continuar 2025 na mesma insegurança. E aí não tem pra onde correr. Deixa eu ler o restante dos comentários aqui. Porque a gente finalizou, inclusive, nosso tema de hoje, né? Duolingo não dá pra estudar de forma eficiente com o idioma mesmo. Você consegue apenas ter um momento de contato com o idioma. Exatamente, é mais limitado, né? Dani falou que comprou, show de bola. Comprei seu curso. É ótimo, mas eu chego tão cansado do trabalho que não tem coragem de estudar, no caso, né? Pois é, tem as estratégias, né? As estratégias para você entrar na plataforma. Seit wann sprechen Sie fließend Deutsch, Lehrer? Ich denke wahrscheinlich seit 6 Jahren. Os seus vídeos tá tudo na cabeça, já tá tudo... Estudo todos os dias 30 minutos, cansado ou não, mas tudo, show de bola. Thaís falou que eu fiz aula particular, os exercícios acertava a maioria, mas falar é difícil. Acabei de explicar por quê, né? Fati, boa noite da Suíça, boa noite da Alemanha. Boa noite de Zurique. Ó, boa. Pronto, show de bola. Então não tem mais dúvida nenhuma.
2025 quero falar o Entweder. Entweder, oder. Ah, entender? Ah, falar e entender. Ah, agora entendi. Gente, é isso aí. Boa noite pra vocês. Bom final de semana. Hoje é quinta, né? A gente vai se encontrar segunda-feira que vem. A gente tem live toda segunda, toda quarta e toda quinta às 20 horas. Coloca na agenda. Eu sempre falo com a gente. Tem gente aqui que já colocou, né? Claro. Eu sei que tem uns rostinhos aqui que sempre aparecem. Mas pra quem não sabe, tem live toda segunda, quarta e quinta, às 20 horas, horário da Alemanha. Pode colocar na agenda. Coloca na agendazinha aí, um lembrete no celular. E quando tocar, você fala, Ravi, ele tá no Instagram. Ele tá lá. Você vem aqui que eu vou estar aqui. Beleza? Pra gente bater nosso papo, aprender alemão aqui, aprender gírias, expressões do dia a dia que você vai precisar. Tá bom? Beijão, um grande abraço e tamo junto.